Olá, professor Luiz. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho intitulado de Ressonância Magnética dos Tumores de Crânio da Fossa Posterior, meningioma, neurinoma acústico, hemangioblastoma, astrocitoma pielocístico. E os alunos são Ana Luísa, Bruna Pereira, Bruno, Eduarda, Esther, Guilherme Carneiro, Larissa, Liz, Luciana, Maria Carolina, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Sofia, Tereza e Yasmin. Vou introduzir falando um pouco sobre a importância da fossa posterior na neuroanatomia. A fossa posterior é a região mais inferior e profunda da cavidade craniana, localizada abaixo do tenda do cerebelo e posteriormente ao tronco cefálico. Nela se encontram estruturas essenciais, como o cerebelo, o tronco cefálico e o quarto ventrículo, responsáveis pela coordenação motora, equilíbrio e controle de funções vitais. Por conter componentes neurológicos de alta complexidade e um espaço anatômico restrito, pequenas alterações volumétricas, como tumores, podem gerar sintomas graves e rápida deteriorização neurológica. Assim, o conhecimento anatômico dessa região é fundamental para a interpretação correta dos achados clínicos e de imagem. Nesse slide eu vou falar um pouco sobre a relevância clínica e diagnóstica dos tumores da fossa posterior. Os tumores da fossa posterior correspondem a uma parcela significativa das neoplasias intracranianas, com predomínio em crianças e adultos jovens. Entre os principais tipos estão meningioma, neurinoma acústico, hemangioblastoma, astrocitoma pielocístico, cada um com um comportamento biológico e prognóstico distintos. Essas lesões frequentemente causam sintomas como cefaleias, vômito, ataxia, distúrbios auditivos decorrente da compressão do tronco encefálico e da obstrução do fluxo licórico. O diagnóstico precoce é determinante para reduzir complicações neurológicas e orientar o tratamento cirúrgico e terapêutico de forma segura. Papel da ressonância magnética como exame de escolha. A ressonância magnética é um método de imagem de eleição para avaliação dos tumores da fossa posterior, porque ela oferece alta resolução espacial e de contraste superior entre tecidos moles, e permite também identificar com precisão os limites tumorais, o edema perilesional e a relação com estruturas adjacentes. As sequências convencionais, como T1, T2, FLAIR e T1 pós-contraste, possibilitam caracterizar o tipo e o grau de agressividade das lesões, enquanto técnicas avançadas, como difusão, perfusão e espectroscopia, fornecem informações metabólicas e hemodinâmicas adicionais. Dessa forma, a ressonância magnética não apenas auxilia no diagnóstico e no estadiamento, mas ela também ajuda no planejamento cirúrgico, acompanhamento pós-operatório e diferenciação entre recidiva tumoral e alterações pós-tratamento. Anatomia da fossa posterior. A fossa posterior é a porção mais inferior e profunda da cavidade craniana, localizada abaixo da tenda e do cerebelo e posteriormente ao tronco encefálico. Ela abriga estruturas essenciais para o controle motor e sensorial, do equilíbrio e também das funções vitais, como respiração e ritmo cardíaco. As principais estruturas anatômicas que estão na fossa posterior são cerebelo, que é responsável pela coordenação dos movimentos, manutenção do equilíbrio e regulação do tônus muscular. Tronco encefálico, formado pela ponte, pelo bulbo, ele abriga os centros que controlam as funções vitais autonômicas, como respiração, frequência cardíaca e os reflexos. O quarto ventrículo, que é a cavidade do sistema ventricular que contém o líquor, localizado entre o cerebelo e o tronco encefálico. E também os nervos cranianos inferiores, que emergem principalmente da ponte do bulbo, sendo responsável por movimentos oculares, faciais, da língua e do pescoço, além de funções sensoriais autonômicas. Relação com o encéfalo e estruturas adjacentes. Superiormente, a fossa posterior é separada dos lobos occipitais pela tenda do cerebelo. Inferiormente, ela comunica-se com a medula espinal através do forame magno. Anteriormente, ela relaciona-se com o clivo, formado pelas porções basilares do osso occipital e do esfenoide. Posteriormente, ela é limitada pela porção escamosa do osso occipital. Fluxo do líquor e cisterna magna.
Fluxo do líquor e cisterna magna. O líquor céfalo-raquidiano é produzido pelos plexos coroides e percorre o sistema ventricular até o quarto ventrículo, de onde sai pelos forames laterais e pelo forame mediano para o espaço subaracnoide. Nessa região, o líquor se acumula na cisterna magna, localizada entre o cerebelo e o bulbo, que atua como principal reservatório antes de sua circulação para o encéfalo e pela medula espinal. Agora eu vou falar um pouco sobre os achados da ressonância magnética e sobre os tipos de tumores da fossa posterior. O exame de escolha é a ressonância magnética contrastada. E por quê? Porque ele permite alta resolução espacial e de contraste, diferenciando a substância branca da cinzenta e definindo as estruturas vasculares e a delimitação dos contornos tumorais. Além disso, ele fornece imagens multiplanares. O que são isso? Axial, coronal e sagital, que permite uma avaliação completa da lesão. Mas o diagnóstico definitivo, ele requer uma amostra histopatológica que define o tipo e o grau tumoral, sendo necessário na maioria dos tumores primários e alguns casos de metástase. Meningioma. O meningioma é o tumor primário do sistema nervoso central, originado nas células aracnoides da dura mater. Ele representa cerca de 1/3 de todos os tumores cerebrais primários, sendo o tipo mais comum em adultos, especialmente em mulheres de meia idade e idosas. Geralmente ele é benigno, sendo classificado como grau 1 da OMS, com crescimento lento e bem delimitado, porém cerca de 15 a 20% pode ser atípicos, ou seja, grau 2 ou malignos, grau 3. As manifestações clínicas. A clínica do meningioma está associada aos efeitos compressivos dependendo da sua localização, levando a cefaleia, convulsão, distúrbios visuais ou motores, porém ele é frequentemente assintomático e descoberto de forma incidental em exame de imagens. E o diagnóstico é feito por ressonância magnética. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos típicos do meningioma na ressonância magnética. Ele é uma massa extraxial aderida à dura mater, que pode ser iso ou hipodensa em T1 e iso e hiperdensa em T2. Ele é um realço intenso e homogêneo após o contraste com gadolínio. Tem a presença de um sinal da cauda dural, que é um espessamento e realce da dura adjacente. A fenda do líquor céfalo-raquidiano entre o tumor e o cérebro indica uma ausência de invasão parenquimatosa. Em casos atípicos ou malignos, podem apresentar necrose, heterogeneidade e invasão cerebral. Um pouco sobre os aspectos típicos da ressonância magnética de um neurinoma acústico. O neurinoma acústico é uma lesão ovoide ou lobulada de realce sólido e homogêneo. Ela é localizada principalmente no ângulo pentocerebelar com extensão para o canal auditivo interno e ocorre também expansão para os poros acústicos. O sinal dela em T1 é um tumor isointenso ou um tumor hipointenso. O sinal em T2 é um hiperintenso ou heterogêneo. E o sinal do cone, e também temos o sinal do cone de sorvete, que é um componente intrameatal, que é o cone, e o componente cisternal, que é o sorvete. Aí a gente tem aqui a ressonância magnética ponderada em T1 em corte axial, na imagem do canto superior direito do slide, que é um realce pelo contraste de gadolínio que mostra o neurinoma acústico do lado esquerdo. E já na imagem B, a gente tem uma ressonância magnética ponderada em T2 num corte axial na fossa posterior, mostrando uma lesão arredondada dentro do neurinoma acústico com depósitos de hemosiderina ao redor. Já na imagem C, a gente tem uma TC em corte axial através da fossa posterior, mostrando uma área hiperdensa devido a uma hemorragia intratumoral no neurinoma acústico. E já na imagem D, a gente tem uma ressonância magnética pós-contraste ponderada em T1, em corte axial, mostrando uma hemorragia, ou seja, uma área hipointensa dentro da lesão mostrada pela seta. O neurinoma acústico realça de forma homogênea e ocorre a economia de contraste no local do hematoma, em D, à direita, e em E, à esquerda. Nesse slide, a gente pode observar uma imagem ponderada em T1, sem contraste, de um neurinoma acústico à esquerda, achatando o pedúnculo cerebelar, que está representado pelas pontas das setas. E uma área de sinal mais baixo representa a porção cística pela seta, e também essa lesão ela pode ser acompanhada até o conduto auditivo interno. Agora a gente vai falar um pouco sobre o hemangioblastoma.
Os hemangioblastomas são tumores que ocorrem mais frequentemente no cerebelo, tronco encefálico ou na medula espinal. Eles representam aproximadamente 4% de todos os tumores de medula espinal e de 7 a 10% dos tumores que surgem na fossa posterior em adultos. O hemangioblastoma ocorre esporadicamente em 75% e como um componente importante da doença de von Hippel-Lindau. Nesse slide, a gente pode observar a clínica que pode causar sintomas locais por compressões de estruturas neuronais, sangramentos ou complicações paraneoplásicas, além de déficit motor por compressão cerebelar, ou seja, tontura, vertigem, ataxia cerebelar, disfunção do nervo oculomotor, disfagia, fraqueza ou déficit sensorial. E também hemorragia aguda, que pode causar dor de cabeça, dor nas costas ou radiculopatia, hidrocefalia obstrutiva rápida, herniação das tonsilas cerebelares ou compressão do tronco cerebral, até mesmo tetraplagia aguda, ou paraneoplásica, que é a eritrocitose. Nesse slide, a gente observa aspectos típicos que podem ser encontrados na ressonância magnética de um hemangioblastoma. Ele é localizado principalmente no hemisfério cerebelar, em 80% dos casos, e no vértice, em 15% dos casos. É uma massa intraaxial cística. Ele é realçado principalmente após o uso do contraste gadolínio, e ele tem a presença de um nódulo mural fortemente vascularizado, hiperintenso e aderido à pia mater. No sinal de T1 hipointenso, ele é uma imagem hipointensa com nódulos hiperintensos. E aqui, no caso 1, a imagem A, a gente pode observar uma imagem de corte axial ponderada em T1 pós-contraste de uma lesão cística hipointensa no hemisfério cerebelar esquerdo com um nódulo intensamente realçado em contato com a pia mater. E no caso 2, que é a imagem B e C, e 3, D e E, dois outros casos que demonstram as massas cerebelares vermianas inferiores intensamente realçadas, representada pelo asterisco na imagem, ponderadas em T1 pós-contrastes no plano axial, que está na imagem C, e sagital na imagem E. Nas imagens axiais ponderadas em T2, que é B e D, a gente tem hipointensidades arredondadas e lineares, representadas pela ponta das setas, que representam flow voids, ou seja, vasos dilatados adjacentes ou dentro do tumor. E aqui, B, a gente tem uma imagem ponderada em T2, em corte axial, que mostra uma área hiperintensa, com focos lineares e puntiformes hipointensas, representados pelas setas. Corresponde por flow voids, que são vasos dilatados, e alta velocidade de fluxo. Em C, está em T1, pós-contraste, e demonstra uma massa sólida, intensamente realçada, sem componente cístico evidente. Em D, a gente tem T2 em corte axial, novamente há uma hiperintensidade com áreas hipointensas lineares mostradas pelas setas, confirmando os flow voids. Em T1, em E, na imagem E, a gente tem T1 em corte sagital pós-contraste, que tem um realce homogêneo e intenso do tumor sólido, representado pelo asterisco. Aí, aqui, a gente tem na figura 1 uma ressonância magnética do cérebro, uma imagem axial ponderada em T1 com realce de gadolínio, mostrando um meningioma convexo direito da fossa posterior, comprimindo e deslocando o cérebro e o quarto ventrículo. E aqui na figura 2, a gente tem uma ressonância magnética do cérebro, uma imagem em corte coronal, ponderada em T1 com realce de contraste gadolínio, mostrando um meningioma tentorial inferior direito.
E aqui a gente tem uma imagem ponderada em T1, mostrando um hemangioblastoma. A ressonância magnética da fossa posterior de um adulto jovem demonstra uma massa cística na face superior do hemisfério cerebelar esquerdo. Um componente sólido, excêntrico, é observado anterolateralmente e ligeiramente hipointenso em T1. Após a administração de contraste, o componente sólido realça intensamente, sem evidência de realce da parede do cisto. As características são consistentes, como um hemangioblastoma do cérebro, confirmado histologicamente. Aqui a gente tem T2. Pessoal, agora a gente vai falar sobre essa imagem encontrada no canto direito desse slide. Essa imagem é uma ressonância magnética de um hemangioblastoma ponderada em T2. Ela mostra características típicas de um hemangioblastoma de fossa posterior, apesar de estar aguardando confirmação histológica. Ela é uma massa cística bem definida que mede 4,43 por 3,71 centímetros. Ela envolve o cérebro esquerdo e apresenta um edema perilesional leve e um efeito de massa por compressão do quarto ventrículo que causa como consequência a hidrocefalia. Além disso, há uma lesão nodular excêntrica com forte realce adjacente à parede lateral do cisto e também há vasos proeminentes que sobrepõem o nódulo. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o astrocitoma pielocístico. O astrocitoma é o principal glioma pediátrico, então ele é o mais comum aí. E, além disso, ele tem um padrão bifásico, ou seja, ele alterna entre áreas fibrilares e áreas microcísticas. Ele tem presença de fibra de Rosenthal e corpos granulares eosinofílicos. A vascularização dele é abundante, com vasos glomerulantes. A clínica dele, ela depende muito do local onde esse astrocitoma ele é encontrado. Então, se ele é encontrado no cerebelo, ele pode gerar sintomas como cefaleia, vômitos, ataxia, diplopia, nistagmo e sinais de hipertensão intracraniana devido à obstrução do quarto ventrículo. Se ele é encontrado na via óptica, ele gera uma perda visual, que pode ser uni ou bilateral, hemianopsias, exoftalmia, e também ele pode causar distúrbios hipotalâmicos, que são puberdade precoce, obesidade e diabetes insípidos. Se ele for encontrado nos hemisférios cerebrais, ele gera crises epiléticas, cefaleia e hemiparesia. Se ele for encontrado no tronco encefálico, nos pares dos nervos cranianos 6 e 7, ele pode gerar ataxia e sintomas de compressão. E o diagnóstico dele é feito por ressonância magnética. As formas principais são expansiva, que é típica do cerebelo e hemisférios. Então, a gente encontra ali uma massa bem delimitada, cística com nódulo mural, e pode ser também infiltrativa, que é principalmente da região óptico-encefálica e do tronco encefálico. E a gente vai encontrar ali uma lesão sólida, iso ou hipointensa em T1 e hiperintensa em T2, com um realce que pode ser variável. As características gerais da ressonância magnética de um astrocitoma pielocístico, se ela for ponderada em T1, a gente encontra um componente sólido, iso ou hipointenso, ou iso hipointenso, e se ela for ponderada em T2 ou flare, ela é um componente sólido, hiperintenso, cístico, iso hipointenso ao líquido cefalorraquidiano. E pós-contraste, a gente encontra um realce intenso e heterogêneo refletindo a hipervascularização do astrocitoma pielocístico. Vale salientar que o astrocitoma pielocístico ele possui alguns diagnósticos diferenciais e para isso a gente precisa de uma análise histopatológica para confirmação. Esses diagnósticos diferenciais eles podem ser cerebelar ou da via óptica. Cerebelar a gente tem como, por exemplo, o hemangioblastoma, a meduloblastoma e o ependimoma. E da via óptica a gente tem o meningioma de bainha do nervo óptico, o linfoma e a neurite inflamatória. Aqui a gente tem uma explicação da imagem à direita. Nessa imagem à direita, na figura 1, a gente tem múltiplas imagens de uma ressonância magnética com sobreposição de desenhos feitos pelos autores, destacando as localizações mais comuns do astrocitoma pielocístico no encéfalo. À esquerda da imagem, entre as linhas amarelas, a gente tem um esquema de lesões predominantemente infiltrativas na placa tectal, representado pela letra A, no nervo óptico, representado pela letra
B, e na junção bulbo-pontina, representado pela letra C. Já à direita da imagem, entre as linhas vermelhas, a gente tem massas expansivas císticas típicas com um nódulo mural, localizadas no hemisfério cerebral, representado pela letra D, e no cerebelo, representado pela letra E. Aqui nessa imagem à direita, a gente tem um astrocitoma pielocístico juvenil do cerebelo em uma menina de 5 anos. Na imagem, a gente tem a ponderação em T1, num corte axial, a gente observa um componente sólido e homogêneo e hiperintenso em comparação com a substância cinzenta que está representada pelas setas. Sobre o diagnóstico diferencial, a gente vai começar falando sobre o meningioma, que ele pode ser confundido com o neurinoma acústico, porque ambos causam uma perda auditiva progressiva e um zumbido. Uma dica clínica é que o neurinoma acústico, ele causa uma perda auditiva neurosensorial unilateral associada a um desequilíbrio. Já o meningioma, ele causa um déficit auditivo menor associado a uma paresia facial precoce por compressão do nervo facial. Na ressonância magnética com contraste, no meningioma, a gente vai encontrar a base dural associada a uma dural taio, ou seja, uma cauda dural, que é um sinal característico da ressonância magnética que indica um espessamento e um realce da dura mater adjacente ao tumor. Já no neurinoma acústico, a gente vai encontrar um alargamento do meato acústico interno. A metástase meníngea localizada, uma dica clínica é porque o paciente vai apresentar um histórico oncológico mais um curso rápido da doença. E ela vai ser confirmada pela uma ressonância magnética, um PET-CT e pela citologia do líquor positiva. Já no neurinoma acústico, ele pode ser confundido com o meningioma do ângulo penturocerebral. E eles vai causar sintomas por causar sintomas auditivos semelhantes. A dica clínica é que no neurinoma acústico, o zumbido vai ser unilateral, progressiva, com perda neurosensorial associada a desequilíbrio, como dito no slide anterior. E já no meningioma do ângulo penturocerebral, vai ter um déficit auditivo misto associado a uma rigidez facial precoce. A ressonância magnética com contraste de gadolínio no meningioma vai ter aquele cone de sorvete associado a um alargamento do meato acústico. A gente vai falar um pouco aqui do astrocitoma pielocítico. O astrocitoma pielocítico, ele pode ser confundido com o ependimoma, porque ambos ocorrem em crianças e na fossa posterior, e a dica clínica nesse caso é a hidrocefalia precoce e a compreensão do quarto ventrículo. Na ressonância magnética, a gente encontra um tumor centrado no quarto ventrículo com uma extensão pelos forames laterais e médio. Na meduloblastoma, ela ocorre também em crianças com vômitos matinais, cefaleia e ataxia. E a dica clínica nesse caso é um curso agudo e agressivo e os sintomas ocorrem em poucos dias. A ressonância magnética, ela tem uma restrição difusa e acentuada. E a confirmação é feita por uma histologia que diferencia definitivamente o astrocitoma pielocítico do meduloblastoma. Agora a gente vai falar um pouco sobre as complicações e as implicações clínicas. As complicações e as implicações clínicas principais são a hidrocefalia, que ela é causada por uma compressão do quarto ventrículo que bloqueia o líquido cefalorraquidiano de circular, um aumento da pressão intracraniana que causa cefaleia, vômitos e papiledema, o que pode exigir derivação ventricular ou uma descompressão cirúrgica. Outras complicações são sintomas neurológicas que no cérebro, quando atingem o cérebro, causam ataxia, nistagmo e disartria. No tronco encefálico causam diplopia, disfagia, parestesia facial e nos nervos cranianos causam perda auditiva, parestesia e desequilíbrio. Além disso, a gente também tem o comprometimento de centros vitais, que causa uma alteração respiratória, cardíaca e autonômicas, além do risco de herniação tonsilar em hidrocefalia aguda. O planejamento cirúrgico ele é feito de forma individualizada conforme o tipo tumoral e as estruturas adjacentes. A gente necessita ali do uso de uma neuronavegação, DTI e de uma monitorização neurofisiológica e reduz os déficits pós-operatórios.
O prognóstico e as complicações pós-operatórias é melhor quando há ressecção completa do fluxo do líquor cefalorraquidiano restaurado, possivelmente em hidrocefalia persistente, mutismo cerebelar e infecção e hemorragia. A ressonância magnética de controle é essencial no segmento. Agora a gente vai falar sobre os avanços tecnológicos e as técnicas especiais. Principais técnicas avançadas é a difusão e a perfusão. A difusão, ela avalia a mobilidade da água, ou seja, restrição indica alta celularidade, que significa tumores agressivos. E a perfusão, ela mede a vascularização. Então, maior perfusão sugere tumores malignos ou hipervasculares. E a combinação da difusão e da perfusão, ela garante uma melhora da diferenciação e da graduação tumoral. Ela é útil principalmente no pós-operatório e ela faz a diferenciação de recidiva e radionecrose. Agora, a espectroscopia por ressonância magnética. Ela analisa os metabólitos, ou seja, o aumento da colina está relacionado à proliferação tumoral e à diminuição do NAA, a perda neuronal. O lactato e os lipídios é igual a necrose de alto grau. E ela também distingue aqueles tumores de baixo grau e reduz a necessidade de biópsia e auxilia no tratamento terapêutico. E 3, a gente tem o tensor de difusão e a tractografia, que ele mostra uma direção das fibras da substância branca. Ele permite mapear, preservar as vias motoras e sensoriais proximais ao tumor e, além disso, é essencial no planejamento cirúrgico e na redução das sequelas neurológicas. Número 4 é a sequência de suscetibilidade magnética. Ela detecta microhemorragias, calcificações e vasos finos. Ela é útil para caracterizar hemangioblastomas, meningiomas e schwannomas e facilita o planejamento microcirúrgico. E número 5, radiômica, IA e técnicas híbridas. Radiômica mais IA analisam padrões de texturas e formas, identificam o tipo e o grau tumoral com alta acurácia. A radiogenômica, ela correlaciona os achados de imagem com mutações genéticas. E já o PET e a ressonância magnética combina anatomia e metabolismo e diferencia recidiva de necrose. Conclusão. A ressonância magnética ela é essencial no diagnóstico e manejo dos tumores de fossa posterior, pois ela permite a avaliação anatômica e funcional detalhada, identificando precocemente alterações que comprometem estruturas vitais. O uso de tecnologias avançadas de neuroimagem amplia a precisão diagnóstica e orienta o planejamento terapêutico, resultando em intervenções mais seguras, redução de complicações e melhora significativa do prognóstico e qualidade de vida dos pacientes. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada. Caso clínico relacionado ao tema Ressonância magnética dos tumores de crânio da fossa posterior. Esse caso clínico é verídico. Foi retirado do trabalho intitulado Meningioma gigante da fossa posterior, a importância do diagnóstico precoce e os desafios relacionados ao tratamento, publicado pela BMG Case Reports, volume 12, número 3, 2019. Caso clínico. Mulher, 44 anos, sem histórico médico relevante, apresenta alterações de comportamento nos últimos 5 anos. Em conformidade com a análise psiquiátrica, foi inicialmente diagnosticada com síndrome depressiva e devidamente medicada. Com o decorrer do tempo, desenvolveu comportamentos agressivos e dependência alcoólica. Assim, pelo agravo das circunstâncias, perdeu o trabalho e a guarda dos filhos. Mesmo com assistência médica psiquiátrica, nos últimos 2 anos, apresentou cefaleia com piora em decúbito, ataxia de marcha, incontinência urinária, hemiparesia esquerda com piora progressiva no último ano e disfagia para líquidos. Então, foi institucionalizada por se tornar completamente dependente de ajuda para a realização das atividades de autocuidado e higiene pessoal. Em decorrência da piora progressiva do caso clínico, como parte da propedêutica, a paciente foi encaminhada à investigação neurológica com realização de tomografia computadorizada de crânio e ressonância nuclear magnética de crânio, apresentando como resultado da tomografia computadorizada uma lesão na fossa posterior com efeito de massa sobre o cerebelo e o tronco encefálico, via figura 1A,
e ventriculomegalia com transdução transependimária compatível com hidrocefalia ativa, via figura 2A. Essa lesão foi confirmada pela ressonância nuclear magnética, que mostrou uma lesão extraxial na fossa posterior, medindo 62 por 53 milímetros, localizada no ângulo ponto cerebelar esquerdo, comprimindo o cerebelo e o tronco encefálico, com desvios dos nervos cranianos e presença de hidrocefalia, aumento dos ventrículos. A análise do caso clínico, junto dos resultados dos exames, nos permite pensar em algumas hipóteses diagnósticas. Neuroma do oitavo par craniano. Tumor benigno do nervo vestíbulo coclear, de crescimento lento e normalmente localizado no ângulo ponto cerebelar. Na maior parte dos casos, provoca perda auditiva unilateral e zumbido. Meningioma na fossa posterior. Tumor benigno das meninges cranianas. É do tipo extraxial, de crescimento lento e sintomas relacionados ao acometimento das estruturas próximas à região inferior do crânio. Mulheres adultas são mais acometidas. Metástase no ângulo ponto cerebelar. Tumor secundário advindo de outro órgão acometido. É de crescimento progressivo, rápido, com sintomas relacionados à localização. É mais comum em pacientes com histórico de câncer. Hemangioblastoma. Tumor vascular benigno, muito associado à síndrome de Van Hippel-Lindau, normalmente aparece cístico com nódulo mural e com sintomas associados à compressão do cerebelo. Tratamento e investigação. Em busca de respostas, a paciente foi submetida à craniotomia retrossigmoide esquerda padrão em decúbito lateral com cabeça flexionada, com monitoramento intraoperatório dos nervos facial e vestíbulo coclear, auxiliando na identificação e preservação dos mesmos. Com a ressecção, obtém-se a remoção total do tumor, com a coagulação da inserção dural no tentório e na superfície da pirâmide petrosa, remoção Simpson 2, via figura 3. Isto é, a lesão foi totalmente removida da fossa posterior e a base da dura mater, tentório e pirâmide petrosa, onde a lesão estava presa, foi coagulada e não ressecada. Em seguida, a análise histológica do tumor é realizada. Nesta ressonância magnética, realizada no pós-operatório da paciente, é visível que o tumor foi retirado totalmente, mas a base dural foi apenas coagulada e não completamente ressecada, garantindo a classificação Simpson 2. Discussão. Nesse caso, a integridade dos nervos cranianos, via relato cirúrgico, e a ausência de sintomatologia relacionada à perda auditiva unilateral e zumbido são fatores excludentes do neuroma do oitavo par craniano. Em conformidade, a ausência de confirmação no relato do caso da síndrome de Van Hippel-Lindau, fator que seria importante para a investigação do diagnóstico, leva-nos a acreditar que essa hipótese foi desconsiderada pela ausência de cistos. Em contrapartida, a ausência de história prévia de câncer e a lenta progressão da sintomatologia clínica, 5 anos de evolução, tornam a possibilidade da lesão ser um câncer secundário menos atrativa, apesar de ainda não ser completamente descartada. A massa neoplásica encaminhada à análise histológica confirma o diagnóstico de meningioma grau 1, pela presença de alterações nas células meningoteliais. Assim, a ausência de células tumorais metastáticas típicas, como as vistas nos adenocarcinomas, carcinomas e melanoma, descarta a possibilidade diagnóstica de metástase no ângulo ponto cerebelar. Desfecho do caso clínico. No período de reabilitação pós-operatória, a paciente apresentou melhora significativa com preservação das funções dos nervos cranianos. Além disso, os sintomas relacionados à compressão do tronco encefálico e do cerebelo diminuíram de forma notável, mostrando uma melhora evidente na função cognitiva, especialmente quanto à memória, percepção e funções executivas. É importante relatar que meningiomas são os tumores intracranianos primários mais comuns em adultos, e sua incidência está aumentando. Na clínica, a sintomatologia pode estar relacionada ao acometimento dos nervos cranianos, fraqueza ou paralisia facial, disfagia e perda auditiva, do cerebelo, ataxia e disartria, do tronco encefálico, hemiparesia, em alguns casos do quarto ventrículo,
provocando marcha atáxica, demência e sintomas urinários. Em aproximadamente 10% dos casos, o tumor surge na fossa posterior, principalmente na convexidade e no ângulo ponto cerebelar. Em conclusão, torna-se importante enfatizar que todos os pacientes que apresentam alterações comportamentais significativas e/ou déficits neurológicos progressivos devem ser submetidos à avaliação encefálica por exames de imagem, uma vez que, em alguns casos, a causa pode estar relacionada a anomalias estruturais passíveis de tratamento e cura. Atualmente, diante da ampla disponibilidade de exames de imagem, muitos meningiomas são diagnosticados na fase pré-sintomática. Contudo, por condições diversas, muitos pacientes ainda recebem o diagnóstico em estágios avançados da doença. Seguem nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.